o homem para ter uma relação com Ele de intimidade. E todas as vezes que nós nos propomos a ter um relacionamento com alguém, seja a sua esposa, o seu esposo, um amigo, ou enfim, qualquer pessoa, qualquer esfera de relacionamentos, ela depende basicamente de saber duas coisas: o que a pessoa ama e o que a pessoa odeia. Basicamente é isso. O homem que sabe o que a sua esposa ama e sabe o que ela odeia, esse é um homem abençoado, porque com certeza ele vai ser livre do laço da morte, não é verdade? Quando você conhece alguém e você tem o interesse em agradá-lo, em se relacionar com aquela pessoa, você procura também conhecer o que ela ama e o que ela odeia. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite. O tema da mensagem da noite é o que Deus ama, o que Deus odeia e quem Ele está procurando. Se você souber a resposta para essas três coisas, em qualquer nível de relacionamento que você tenha na sua vida, vai tudo bem. Você que está solteiro aí, da play, jovem, aleluia, receba essa palavra. Você quer namorar alguém, você que também não só jovem, né? Você está esperando um casamento do Senhor aí. Três coisas que você tem que saber: o que ela ama, o que ela odeia e quem ela está procurando, ou o que ela está procurando. Esse padrão, essas três coisas, ele vai se enquadrar em tudo que nós fazemos quanto relacionamento pessoal. Lá na sua célula, lá na sua rede, procure saber o que as pessoas amam. Na célula, o que elas gostam. O que elas gostam, qual é a dinâmica que elas gostam, qual é o estilo de estudo que eles gostam, qual é o que eles estão ali, e também o que não é agradável. Procure saber isso. E eu quero falar sobre isso. O que Deus ama. Vamos começar pelo que Deus ama. Pedi para você sentar, porque nós não vamos ler apenas um versículo, mas vamos ler alguns versículos hoje. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmo 11, versículo 6. Salmos 11, versículo 6. A primeira coisa que Deus ama, primeira coisa na ordem aqui, não que seja a mais importante, não estou classificando em importância, mas o primeiro tópico para nós nessa noite: Deus ama a justiça. Está lá, ó. Portanto, justo é o Senhor e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Se você, meu querido, busca ter um relacionamento com Deus, busca conhecê-lo de verdade. Domingo mesmo o pastor pregou e falou sobre Jó, que tinha um relacionamento com Deus a ponto do próprio Deus dar um bom testemunho a respeito de Jó, dizendo: está vendo meu servo Jó? Ele é fiel e íntegro em todas as coisas. Jó tinha relacionamento, e com certeza Jó também procurava ser justo. Se você quer agradar ao Senhor, procure a justiça. Procure a justiça nos seus relacionamentos. Procure a justiça nos seus negócios. Procure ser justo nas suas promessas, nos seus votos. Procure ser justo com a sua esposa, com os seus filhos. Procure ser justo consigo mesmo. Deus ama a justiça. A palavra diz que ele diz ali em Salmo, versículo 6, porque justo é o Senhor. O nosso Deus, Ele é justo, e Ele procura pessoas que amam a justiça. Deus ama a justiça, a primeira coisa que Deus ama. A segunda coisa que Deus ama, Salmo 51, versículo 6. Você que gosta de anotar, vai anotando aí. Salmo 51, versículo 6. Está lá no telão: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Você quer agradar ao Senhor? Ame a verdade. É importante que, ao nos aproximarmos de Deus, seja em verdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente. É importante que a nossa adoração seja verdadeira. É importante, meus queridos, que a nossa oração seja verdadeira.
E se você ama ao Senhor, e se você quer ter um relacionamento com Ele, abandone toda e qualquer forma de mentira. A mentira é o único pecado na Bíblia que tem paternidade. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então todas as vezes que você se associa à mentira, você está se associando ao diabo. Deus ama a verdade, e é claro que em detrimento disso Ele odeia a mentira. Se você quer agradar ao Senhor, busque a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queremos agradar ao Senhor, então precisamos o quê? Amar a justiça e amar a verdade. Outra coisa que Deus ama está lá em 2 Coríntios 9, versículo 7. Vai comigo lá. 2 Coríntios 9, versículo 7. Hoje o pessoal da mídia vai trabalhar. Glória a Deus. Não que não trabalhe nos outros cultos, né, gente? Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Não sou eu que estou aqui, montei um esboço. Eu estou te mostrando na Bíblia o que a Bíblia diz que Deus ama. E 2 Coríntios 9, versículo 7 diz assim: cada um contribua ou coopere conforme ter proposto em seu coração, não com pesar nem por constrangimento, pois Deus ama aquele que contribui com alegria. Deus ama. Jesus, quando ele ia à sinagoga, ao culto, ele se assentava não na primeira fileira, não lá na última, ele se sentava do lado do ofertório, onde as pessoas depositavam as suas ofertas. Era ali que Jesus ficava observando as pessoas. Deus ama aquele que contribui com alegria. O dízimo não pode ser um fardo, o dízimo não pode ser um peso. Entenda isso. Não estou dizendo que você não vá sentir, porque às vezes o mês foi apertado, teve um imprevisto, aquele dinheiro faria diferença, e a gente, humanamente, nós sentimos essa pressão de: será que eu confio, será que eu retenho, o que eu vou fazer? Mas isso é natural. Eu estou falando na questão de você devolver o seu dízimo com tristeza, com pesar. Devolver porque o pastor precisa ver que eu sou dizimista. Devolver porque as pessoas da igreja precisam ver que eu sou ofertante. Não, você precisa fazer isso, como diz ali, não por constrangimento, nem por necessidade. Gente, dízimos e ofertas é bíblico, é tão espiritual quanto a presença de Deus que nós sentimos no meio do louvor. Por isso que nós fazemos aqui no meio do louvor. Eu lembro quando nós mudamos a liturgia do culto e o dízimo entrou no meio do louvor, a gente ficou meio preocupado se não ia quebrar a atmosfera do louvor, se não ia atrapalhar o mover. E aos poucos, nós fomos entendendo que não, que faz parte de louvar a Deus. Por isso precisa ser com gratidão, com alegria. E não apenas, eu vou abranger um pouquinho mais, porque talvez você diga: Michel, eu não trabalho, não tem como eu devolver meu dízimo, não tem como eu ofertar ainda. Mas você pode, cooperar, contribuir com o seu tempo, com o seu trabalho voluntário. E da mesma forma se aplica. Se você vai servir na obra de Deus, não pode ser por tristeza ou necessidade, não pode ser com choro e lamento. E meus irmãos, pelo amor de Cristo Jesus, tem uns irmãos na igreja que só falta entrar com a cruz de madeira literal nas costas, porque está morrendo. Toda a escala está sofrendo, toda a escala está morrendo. Não sei, ó vida, ó céus, não sei se eu faço, não sei. Meus queridos, eu sempre digo isso aqui para vocês, em várias mensagens já disse isso: se está pesado, deixa. É melhor você deixar. Não faz parte do diaconato, não faz parte do louvor, não, deixa, do que você está ali, carregando um fardo, sofrendo. E pior de tudo, que além de você sofrer e carregar um fardo, você desmotiva outros. Porque normalmente o insatisfeito, normalmente o murmurador começa a contaminar os outros. Você viu na escala, estamos na escala de novo. Você viu que no domingo de manhã e noite, cuidado. Se você vai contribuir, seja financeiramente, seja no seu trabalho voluntário, que seja agradável ao Senhor. Deus ama a justiça, Deus ama a verdade, Deus ama aquele que contribui com alegria. João 14, 21.
João 14, 21 diz o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Deus ama aqueles que cuidam, aqueles que têm prazer, têm cuidado em viver os mandamentos da sua palavra. Se você quer agradar a Deus, eu creio que todos nós queremos, senão não estaríamos aqui hoje. Precisamos amar e guardar os seus mandamentos. Não tem como nós agradarmos ao Senhor se não guardamos aquilo que Ele nos deu como manual, como regra, como caminho a ser seguido. Não tem como nós amarmos ao Senhor sem ter zelo pela palavra. Você precisa ter zelo pela palavra, amar a palavra de Deus. Claro, guardar ela no seu coração, né? O pastor falou domingo sobre o digital. Hoje nós temos digital, nós temos ela em áudio, nós temos ela no papel tradicional, temos a palavra de Deus escrita até na placa de caminhão. Mas você precisa não apenas ter ela nesses formatos, mas é necessário que ela esteja incutida dentro do seu coração. Aquele que ama os meus mandamentos e os guarda, este será amado do meu Pai, e eu também o amarei. Deus ama a justiça, a verdade, aquele que contribui com a alegria. Deus ama aquele que guarda os seus mandamentos. E a última coisa que Deus ama, que a Bíblia nos fala, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É claro, meus irmãos, que nós vamos traduzir, nós vamos entender esse versículo, que quando está escrito a palavra mundo, não está se referindo ao planeta Terra, está falando de pessoas. Deus amou pessoas de tal maneira. Deus ama pessoas, e se você quer agradá-lo, você precisa amar pessoas. E olha que eu posso te dizer de primeira mão que não é fácil, que nem sempre é legal, nem sempre é gostoso, porque tem aquele que é mais parecido comigo, tem o mesmo gosto, tem as mesmas ideias, as coisas combinam e é gostoso estar com aquela pessoa, mas tem aquele que é totalmente ao contrário do que eu sou, e com esse eu tenho mais dificuldade de amar. Mas se Deus ama pessoas, então eu também preciso amar pessoas. E como é que nós fazemos isso, Michel? Eu não consigo amar pessoas. Somente o Espírito de Deus para gerar isso em nós. Somente o Espírito de Deus para mudar o nosso coração. Somente Ele para gerar em nós um senso de cuidado, de responsabilidade. Se você é líder de célula, líder de rede, você é pastor, você é diácono, diaconisa, você que toca, você que trabalha na igreja, e você que não trabalha também, você que é cristão, você precisa amar pessoas. Nós precisamos amar pessoas. Eu estou na igreja desde pequeno, e cada dia nós vamos aprendendo coisas novas, né? E há 2 anos atrás eu passei por uma experiência em que eu agi de uma forma que eu não deveria ter agido. E aquilo me gerou situações e eu aprendi. Eu aprendi que eu preciso ter mais cuidado ao tratar com pessoas. Porque nem todo mundo é como eu. Eu pode ser no ferro e fogo, não tem problema. Vamos embora, a gente se resolve. E aí, se eu quiser ser assim com os outros, alguns vão me entender, mas outros não irão. Deus ama pessoas e você precisa amar pessoas. Você precisa amar o seu filho. Ah, Michel, o que é isso? Isso é um amor natural. Será? Porque às vezes tem o filho que é mais parecido com você e aquele você quer, mas o outro que é tão distinto, tão diferente. Não, esse eu não quero. Esse é da mamãe e aquele lá é do papai. Não tem essa. Você precisa de amor, amar a sua esposa, o seu esposo, sua sogra. Você precisa amar aqueles que Deus colocou ao seu redor. Não estou dizendo que vai ser fácil, irmãos, mas se Deus nos pede, é porque é possível. Então Deus ama a justiça, Deus ama vocês não estão comigo? Deus ama a justiça, Deus ama a verdade,
Deus ama aquele que contribui com alegria. Deus ama aquele que guarda os seus mandamentos. Deus ama pessoas. Deus ama pessoas. Mas também existem coisas que Deus odeia. O relacionamento, qualquer relacionamento é assim: coisas que amamos, coisas que odiamos, coisas que suportamos, né? Deus tem coisas que Ele odeia. Michel, que heresia é essa? Vai comigo para Provérbios. Vamos passear na Bíblia hoje, gente. É um estilo de pregação diferente, né? Não é muito meu estilo, mas bora lá. Provérbios 16. Perdão, Provérbios capítulo 6. Versículo 16. Grifa esse versículo na sua Bíblia, se você não está grifado ainda. Anota no papel, coloca lá no seu espelho, coloca lá na sua geladeira, coloca no seu bloco de notas. Todo dia lê esse versículo, para você não desagradar ao Senhor. Provérbios 6,16 diz assim: as 6 atitudes que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são elas? Está lá: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamação, e a 7ª, aquele que provoca contenda entre os irmãos. Deus ama a justiça, a verdade, aquele que contribui, aquele que guarda os mandamentos, aquele que ama pessoas. E Deus odeia aquele que tem olhos arrogantes. Sabe o que é um olhar arrogante? Orgulho. A palavra diz que o humilde o Senhor conhece de perto, mas o soberbo Ele conhece de longe. Ele resiste ao soberbo. Sabe, aquele olhar de prepotência, de eu sou superior, eu posso mais, eu faço mais, eu aconteço mais do que os outros, eu sou o melhor. Deus odeia isso. Talvez você, nas suas atitudes, na sua fala, no seu jeito de ser, você seja arrogante. Peça para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, trabalhe no meu coração. Oh Deus, me ajuda. Deus odeia língua mentirosa, já falamos sobre isso. Se Ele ama a verdade, Ele odeia a mentira. Mas tem gente que consegue mentir num nível muito além do natural. Conheço uma pessoa que ela mente assim do extraordinário. Tudo que você falar, qualquer assunto, ela vai ter uma história para contar, ela vai ter um caso para falar. Ou tudo que você tem, o dela sempre é melhor. Sempre ela ganha mais, ela viaja mais, o carro dela anda mais. Meu carro faz 12 com 1 litro, dela faz 20. Sabe aquela pessoa que é mais? Lábios mentirosos, não consegue falar a verdade. Gente, mentira vai virando um caso sério. Em alguns casos até fazer terapia, procurar um psicólogo, um terapeuta, porque não consegue falar a verdade. Deus não suporta lábios, língua mentirosa. E quantas vezes a nossa língua é mentirosa nas orações, no louvor, cantamos coisas aqui que a gente não vive. Tem umas músicas que eu não canto, acho muito linda, mas eu falo, ainda não consegui chegar nesse nível. É lindo, maravilhoso. Tem uma música que nós tiramos no começo desse ano, e ela falava sobre: eu não quero ser o centro, eu quero ser um instrumento. Bem bonita a música, linda, linda. E ela vai falando: eu não quero os aplausos, eu não sei o que, eu não quero. E aí a gente parou para pensar: gente, olha o que nós estamos cantando. Porque às vezes a língua mentirosa está louvando, a língua mentirosa está orando, a língua mentirosa está levando um estudo na célula. Cuidado. Deus, Ele não suporta, Ele odeia mãos que derramam sangue inocente. Ah, Michel, nunca matei ninguém, dessa eu me livrei. Será? Porque às vezes não matamos fisicamente, mas matamos emocionalmente, matamos espiritualmente, derramamos sangue inocente de outras formas. Deus odeia isso. Se nós queremos agradá-lo, precisamos mudar isso o quanto antes. Deus, Ele odeia o coração que planeja o mal. Domingo nós participamos da ceia,
E será que você não estava ali participando da ceia já pensando no mal? Participando da ceia, mas já estava ali indignado porque não me colocaram na escala, ou me colocaram de novo, ou eu estou tomando a ceia, mas eu vou chegar em casa e eu vou falar. Não tem dessa. Comigo não passa uma coisa desapercebido. Vou colocar tudo em pratos limpos, sem ser no amor de Deus, obviamente. Está planejando mal, está planejando pecar. E ele também fala sobre pés que se apressam em fazer o que é mal. Tem gente que não consegue sair do pecado, permanecer santo, limpo, restaurado. Não, a medida que Deus limpa é a mesma medida, ou até mais rápido, ele se suja, ele se lambuza ainda mais. Deus, ele odeia coração que planeja o mal e pés que se apressam para fazer o mal. Deus, ele odeia aqueles que têm falso testemunho. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, seja justo. Se a pessoa te ajudou, se essa casa te ajudou, se esse ministério te ajudou pelo menos uma vez na sua vida, seja pelo menos justo e digno. Se saiu daqui, que seja na bênção, e que não venha com mau testemunho, que não venha com testemunhos falsos, porque Deus odeia isso. Seja sincero, seja honesto. Saí de lá porque o meu ciclo terminou, ou saí de lá por qualquer questão que seja, mas a igreja não me fez nada, mas a igreja é uma bênção. Cuidado para você não falar contra a noiva de Cristo, porque quando você fala da igreja, você não fala de mim, não fala do pastor, não fala dos líderes, embora estamos todos aqui, fazemos parte do corpo de Cristo, mas estamos falando da noiva de Cristo, a instituição que Ele colocou nessa terra. O falso testemunho é algo que Deus abomina, algo que Deus odeia nos nossos relacionamentos. Nós precisamos ser pessoas, testemunhas fiéis. E a coisa que Deus abomina, Ele não suporta de forma alguma: abominação. Olha que palavra forte, abominação. É aquele que provoca contenda entre os irmãos. Se a tua língua é um fel, guarde para si. Nos faça um favor, porque nós não precisamos de um comentário maldoso. Nós não precisamos de alguém para fomentar a fofoca, a intriga no meio do povo. Outro dia nós estávamos lá em casa conversando, aí uma galerinha, a gente falando do aniversário da igreja. Aniversário da igreja, o pessoal de fora veio tocar, não sei o quê. Não, gente, vamos crescer, vamos amadurecer. Porque se o teu comentário não é para edificar e gera contenda, Deus abomina isso. Em vez de dizer glória a Deus, tivemos alguém de fora ministrando, que bênção, nossa, aniversário da igreja, 1 mês de comemoração. Alguns ainda saíram meneando a cabeça, como diz a palavra, dizendo por que não eram nós. Cuidado, porque às vezes a tua conversa mal colocada, você pode estar sendo boca do diabo na vida de alguém. E cuidado você que empresta o ouvido para Satanás falar. Porque até eu brinquei com a pessoa que estava conversando, ela falou, eu estava bem até a pessoa falar comigo. Então entrou no coração. Cuidado com quem você se assenta para conversar, porque se está semeando discórdia, se está semeando contenda, Deus abomina. Deus ama e Deus odeia. Mas agora, quem é que Deus está procurando? Nós temos alguns minutinhos ainda. Então Deus ama a justiça, a verdade. Deus ama a contribuição com alegria. Deus ama aqueles que guardam os seus mandamentos. Deus ama aquele que Deus amou o mundo, então Deus ama as pessoas. Deus odeia a arrogância, o olhar arrogante, a língua mentirosa, o coração que planeja mal, os falsos testemunhos, provocadores de contendas. Deus odeia aqueles que derramam sangue inocente e os pés que se apressam para o mal. E quem é que Deus está procurando? Deus está procurando também um tipo de pessoa, uma qualidade, algumas qualidades Deus procura encontrar em nós quando Ele passa pela terra. Vamos lá para 2 Crônicas 16:9. 2 Crônicas
16:9. Está lá no Antigo Testamento também, irmãos. Hoje eu estou fluindo no meu dom de mestre. Hoje não estou no profeta, hoje estou mestre. Viu a importância de você participar das escolas do trilho? Você sabe qual é o dom que o pregador está sendo direcionado naquele culto. Às vezes é profeta, às vezes é mestre, às vezes é evangelista, né? Às vezes apóstolo, pastor. Então, hoje estou no mestre. 2 Crônicas 16, versículo 9 diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. A versão que eu estou lendo diz assim: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para fazer-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus procura por pessoas que o coração seja totalmente dele. Deus não divide espaço. Deus não mora numa kitnet. Deus, ele não divide um quartinho com bagunça. Deus, ele quer tudo. Um coração que seja totalmente dele. Não adianta você dizer que ama ao Senhor e que quiser carregar consigo os santos, os ídolos, as imagens. Não casa, não combina. Não adianta você dizer que ama a Deus, mas o teu carro tem um espaço maior do que ele no seu coração, a sua casa, seu filho, sua esposa. Deus, ele quer totalidade. Deus procura pessoas cujo coração seja totalmente dele. Ezequiel 22:30. Deus procura por pessoas que estejam dispostas a fechar as brechas. Deus procura por intercessores. Ezequiel 22:30. Diz assim a palavra de Deus lá no telão. Haja a palavra de Deus. Agora. Não deu certo. Ezequiel. Abra lá na sua Bíblia, que ela não veio para nós, então vamos. 22:30. Deus está falando com o povo, e ele diz assim: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: Deus procura intercessores, pessoas que se coloquem na brecha, pessoas que estejam segurando os muros da cidade em pé. Sabe, meus irmãos, tem coisa que você talvez não concorde, tem coisa que você ainda não gosta, tem coisa que você, tanta coisa nós temos para melhorar, meu Deus do céu, fazer a lista, ficamos até amanhã falando aqui. Mas precisamos de intercessores, porque às vezes o seu comentário, às vezes a sua fala não vai mudar nada, mas a sua oração, a sua intercessão. Deus procura por intercessores. Deus também procura por trabalhadores. Mateus 9, 37 e 38. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Orem ao Senhor da seara, peçam ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Olha para quem está do seu lado com o amor de Cristo Jesus e diga para ela: está trabalhando ou está encostado? Eita Deus, que Deus está falando. Tem uns que eu... Quem lembra do Highlander? Highlander é meio antigo, né? Mas saía assim umas faísquinhas pelos olhos. Teve gente que eu via assim as faísquinhas nos olhos. Está encostado ou está trabalhando? Deus procura trabalhadores. Nós, líderes de rede, precisamos de trabalhadores. O diaconato precisa de trabalhadores, o louvor precisa de trabalhadores, o ministério infantil, os juniores precisa, a igreja precisa de trabalhadores. Não, mas já tem muita coisa para fazer, já tem muita gente fazendo. Não tem. Começa a analisar quem doa a farinha para fazer o pastel, quem doa a carne, doa o azeite, depois vai lá e compra o pastel que doou tudo aquilo. Está faltando gente para cooperar, está faltando gente para trabalhar. Quantas casas nós temos de células hoje? Quantas pessoas poderiam ser anfitrião?
Quantos poderiam ser líderes? Quantos poderiam ser pelo menos um secretário na célula? Não que sejam menos importantes, mas as responsabilidades são diferentes. Deus procura por pessoas que estejam disponíveis para trabalhar. Diga para quem está do seu lado: quem trabalha não dá trabalho. Quem dá trabalho é o desocupado. O desocupado tem tempo para ver que, olha, está tudo embolorado, meu Deus do céu. A gente canta, chora, se bate nas paredes, sai bolor na cara. Então, glória a Deus, não é nada. Domingo, esses dias eu estava minando água e tá bom, sabe? Estamos aqui, estamos trabalhando, estamos fazendo. Agora, quem não trabalha tem tempo para essas coisas. Deus procura por trabalhadores. Salmo 101, versículo 6 diz que Deus procura os fiéis da terra. Deus procura pessoas fiéis. Será que Deus encontra nessa noite um fiel? Aleluia, glória a Deus, alguém salvou nós, né? Ninguém disse amém. O pastor pregou aqui domingo sobre Jó. Deus falou, está vendo Jó? Fiel, íntegro, homem justo, temente ao Senhor. Foi Deus, o próprio Deus que falou a respeito de Jó. O que Deus falaria? Imaginou a cena? O diabo diante do Senhor, e Deus falando: olha lá, Michel, o que ele falaria? O que ele falaria a seu respeito? Salmo 101 diz que Deus procura os fiéis. E deixa eu dizer uma coisa: cada vez mais será mais difícil ser fiel, porque cada vez mais o mundo está chamando aquilo que é mal de bom, e aquilo que é bom de mal. Cada vez mais a sociedade está pregando totalmente contra aquilo que nós acreditamos. Cada vez mais está sendo mais difícil para o cristão permanecer fiel, mas aquele que é fiel até o fim receberá a coroa da vida. Amém, Jesus? Deus procura, essa é boa, por frutos. Marcos 11, 12, 14. Jesus está andando com os discípulos, ele vê uma figueira com flores, e ele vai até ela para procurar o fruto, mas não encontra. Então ele amaldiçoa aquela árvore para não produzir mais. Por que isso acontece? Porque ela já tinha flores, era o sinal que deveria haver frutos, mas não os tinha. Deus procura frutos na sua vida. Deus procura frutos na sua família. Deus procura frutos no seu ministério, frutos lá na sua célula. Deus procura frutos. Deus está procurando pessoas que frutifiquem. Cadê o fruto? Cadê a obra da sua fé? Cadê a obra da fé que nós tanto cantamos, que nós tanto pregamos? Deus procura por frutos. Deus procura homens, mulheres segundo o seu coração. Salmo 89, 20 diz Deus dizendo: eu achei a Davi e o ungi. Davi foi o homem chamado segundo o coração de Deus. Deus está procurando pessoas que sejam segundo o seu coração. Você precisa se esforçar, eu preciso me esforçar para cada dia mais ser mais próximo do coração de Deus. E para nós finalizarmos, Deus procura por fé. Lucas 18, 8. Quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé na terra? Deus procura por fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa acreditar que ele existe. É pela fé que nós entendemos que foi o universo criado por Deus. A fé. Primeiro tópico da mensagem de domingo: a fé que Jó teve no Senhor. Deus está procurando por pessoas que tenham fé. A fé que move montanhas, a fé que cura o paralítico, a fé que ressuscita o morto, a fé que faz sinais e maravilhas, a fé que opera no sobrenatural, a fé de que Jesus vem sobre as nuvens, os mortos ressuscitarão, nós seremos arrebatados. Porque tem gente hoje em dia, pasme você, meus queridos, que não acredita mais nisso. Não é bem, veja bem, não é assim que Jesus vai voltar nas nuvens, não, todo olho verá, não. Cada um que vai morrendo, Deus está voltando, e assim vai ser. Cadê a fé? E o último, Deus procura por adoradores. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e a hora é, em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura por adoradores.
Deus não procura a adoração. Perceba a diferença. Porque a adoração, ela pode ser feita de várias formas. Muitas vezes, equivocadamente, nós atribuímos a adoração apenas à música, ao louvor e à adoração. Mas a música em si, ela é apenas uma expressão de adoração. Assim como poderia ser a dança, assim como pode ser uma pintura, pode ser um poema, uma poesia. É apenas uma expressão artística onde nós adoramos ao Senhor. Mas adoradores são pessoas que vivem o dia a dia. Ela está lavando louça, ela está adorando. Ela está comendo, ela está bebendo, ela está dormindo. Quer com mais, quer beber mais. Tudo para a glória de Deus. Ela está no trânsito, ela é um adorador. Ela está dormindo, ela está adorando. Ela está acordada, ela está fazendo a coisa mais trivial do dia, mais simples, ela está adorando. Eu sei que é muita coisa para você assimilar, mas a mensagem vai estar lá no YouTube. Depois você lê, depois você pega cada texto que foi citado aqui. Peça ao Senhor para trabalhar no seu coração, para abrir a sua mente. Deus está construindo em nós uma igreja diferente. Deus não quer uma igreja de meninos. Deus não quer uma igreja de briguentos, de pessoas arrogantes. Deus não quer uma igreja de pessoas com um falso testemunho. Deus não. Deus quer uma igreja. Deus está construindo uma igreja aqui nesse lugar, e você pode fazer parte disso. Uma igreja alicerçada por pessoas que realmente amam agradar ao Senhor. É por isso que Ele nos corrige, é por isso que Ele nos aponta o caminho, e que eu e você possamos fazer parte desse povo e corresponder à expectativa dos céus a nosso respeito. Fica de pé em nome de Jesus. Pregação diferente hoje. Eu fico meio estranho, mas é isso aí. Deus, Ele faz as coisas como tem que ser feitas, como tem que ser. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você ficar confortável, fechar seus olhos. Se você quiser sair do seu lugar, meu irmão, quiser andar pela igreja, se ajoelhar, não tem problema, fica à vontade, é um culto de oração. E eu queria que você aí, com a sua mente, com o seu coração agora, sondasse. Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração. Talvez você esteja ali em uma daquelas categorias de que o Senhor odeia. Talvez você esteja ainda com os olhos arrogantes, com a língua mentirosa, com o coração que planeja o mal, com um falso testemunho, provocando contendas, com mãos cheias de sangue. Os seus pés ainda correm para fazer o mal. Deixa o Senhor sondar o teu coração nessa noite. Talvez você não se enquadre em toda a lista, glória a Deus por isso, mas em um ponto: Michel, eu ainda sou arrogante, eu ainda sou orgulhoso, eu ainda não consigo liberar perdão, eu ainda não consigo liberar aquela pessoa para que ela vá para frente, para que ela viva a vida dela. Eu ainda quero que ela pague por aquilo que ela fez por mim. Ei, deixa Deus nessa noite sondar o teu coração e curar essa ferida, curar essa mágoa, porque isso está te impedindo de ter um relacionamento sincero com Deus. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus sondar o teu coração. Quando Deus falou comigo essa palavra, Ele me fez refletir, Ele me fez olhar para mim mesmo. Olha, nisso eu estou melhorando, nisso aqui eu estou precisando buscar mais. Olha, nisso aqui eu já venci. É isso que Deus está fazendo nessa noite, não para te constranger, não para te humilhar, mas para curar a sua alma, para curar o teu espírito, para colocar o teu ministério em caminhada, para colocar o teu ministério em marcha. É para isso que Ele está nos curando, é para isso que Ele está nos confrontando nessa noite. Ele está nos sarando nossas feridas. Ele está derramando um bálsamo de cura agora na sua mente, um bálsamo de cura no seu coração, bálsamo de cura na sua alma, curando todas as feridas, feridas de rejeição, feridas de mágoa, amargura. Pessoas te amarguraram, pessoas te feriram, situações te deixaram amargo, mas nessa noite o Senhor nos traz uma unção de cura. O Senhor nos traz um colírio nos nossos olhos espirituais para ver aonde estamos errando e corrigir a rota. Nessa noite seja ministrado pelo Espírito de Deus. Seja ministrado pelo Espírito de Deus. Todo sofisma, todo orgulho, toda mentira
mentira caia por terra, todo testemunho falso, todo plano maligno de Satanás, que tem sido lançado, gerado em nosso coração, em nossa mente agora, Pai querido, que haja, Senhor, a libertação total, completa, a restauração das nossas motivações, a restauração dos nossos corações. Ó Deus, que nós possamos, Pai querido, nos ajustar e ser esta igreja que o Senhor procura, que nós possamos nos ajustar e ser essa igreja que o Senhor quer construir nesse lugar, uma igreja de pessoas que amam a justiça, uma igreja de pessoas que amam a verdade, uma igreja de pessoas que amam contribuir e participar da tua obra, uma igreja de pessoas que tem prazer nos seus mandamentos e na sua lei, e que medita nela de dia e de noite. Ó Deus, encontra aqui no Costeira, encontra em mim, Senhor, alguém que ama aquilo que o Senhor ama, pessoas que amam pessoas. Ó Deus, nos ajuda nos nossos relacionamentos interpessoais. Ó Deus, lá na célula, líder, anfitrião, secretário, ó Deus, núcleo de célula, vem Espírito Santo agora, tirando toda a cadeia, toda a corrente, toda a cadeia de separação, ou que tem existido em nosso meio agora, que seja quebrado em nome de Jesus, que haja agora, Senhor, Pai querido, uma conversão do coração de um ao outro. O líder é o seu núcleo, o núcleo, que o coração do núcleo se incline à sua liderança. Ó Deus, que o coração de cada rede se incline à liderança da igreja. Ó Deus, nós oramos para que haja essa conversão, haja essa mudança de mente, haja essa mudança de, Pai querido, de atitude, em nome de Jesus. Ó Pai, eu oro para que o Senhor coloque em nossa boca uma só palavra, que o Senhor coloque em nós um só espírito, um só coração. Ó Deus, aquele que está perdido na visão ainda, aquele que não entendeu bem claro o que estamos fazendo, por que fazemos, como fazemos, Deus, agora vem, Senhor, com tuas águas e limpa essa visão agora. Ó Deus, aquele que está cego, aquele que está com os olhos, com a visão distorcida agora, receba a cura. Você que está cego, em nome de Jesus agora, abra os olhos e veja, abra os olhos e veja. Você não conseguia ver a ação de Deus nessa casa, você não conseguia ver a ação de Deus lá na célula, você não conseguia ver, ouvia de forma distorcida aquilo que Deus está fazendo nesses dias, mas nessa noite, abra os seus olhos, abra os olhos espirituais e enxerga aquilo que Deus está fazendo. Contemple a maravilha do Senhor, contemple os feitos do Senhor nesta casa, contemple os feitos do Senhor lá na célula. Talvez você diga: somos tão poucos, ei, mas creia que o nosso Deus é o Deus que começa as coisas, das coisas pequenas, das coisas mínimas, Ele faz coisas extraordinárias. Ou seja, agora limpo pelas águas do Espírito, o seu coração seja limpo, a sua mente seja limpa agora. Seja limpo agora. Ou você que estava angustiado, amargurado, você que estava se sentindo fora do corpo de Cristo agora, seja curado agora, curado agora. Nós não aceitamos no nosso meio, a mentira que Satanás lançou, as mentiras que Satanás tem plantado. Nós não aceitamos contenda, toda ciranda, ou toda bagunça, em nome de Jesus. Toda cadeia de separação agora seja quebrada. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Esta casa é para glorificar o nome do Senhor. Esta igreja é para exaltar o nome do Senhor. Esta é casa de oração e não aceitamos nenhum outro decreto sobre nós, não aceitamos nenhuma outra palavra sobre nós. É assim que seremos reconhecidos. Casa de oração, casa de oração. O Senhor está ali, o Senhor está ali. Muitos dirão: talvez você, meu irmão, ouviu conversa fiada, deu ouvidos a Satanás. Porque estão dizendo que lá na igreja está acontecendo isso. Em nome de Jesus, toda seta lançada, todo dardo lançado na sua mente, no seu coração, no seu pensamento agora, seja cancelado no poder do nome de Jesus. Seja cancelado
selado no poder do nome de Jesus. Talvez você esteja trabalhando, líder, anfitrião, núcleo, você está trabalhando para mostrar para os outros como nós somos grandes, como somos poderosos, como a igreja está crescendo. Olha para o Costeira, olha como nós estamos. Ei, toda motivação equivocada agora, seja agora, Senhor, constrangida pelo Espírito Santo, seja constrangida pelo Espírito Santo. Nós não aceitamos no nosso meio as ciladas. Nós não deixaremos Satanás montar acampamento em nosso meio, ou línguas mentirosas, ou línguas falsas. Em nome de Jesus agora, nós te repreendemos, espírito de confusão, nós te repreendemos. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Eu queria que você agora fosse revestido pela autoridade do nome de Jesus. Seja revestido agora de toda a armadura. Nós estamos em guerra. Hoje é uma noite de guerra. Esta é uma oração de guerra. Então não fica com medo não, irmão. Não fica acovardado não. Ele não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia. Então receba agora a ousadia. Receba agora a ousadia. Comece agora a profetizar, a orar sobre a tua rede, a orar sobre o teu núcleo de célula, a orar sobre os pastores desta casa, a orar sobre o ministério de louvor, a orar sobre o diaconato, juniores, adolescentes, jovens. À medida que o Senhor vai te enchendo, você vai ficando com mais autoridade. À medida que o Senhor vai te enchendo, você vai ficando com mais ousadia. Comece a andar no seu lugar, se você pode, com a autoridade que vem do céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Nós somos igreja, nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. E nessa noite nos humilhamos e oramos e te buscamos, Deus. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Escuta a oração do teu povo. Deixa o Senhor agora encher a tua boca. Deixa o Senhor agora encher os teus lábios. Talvez você vai orar por coisas que você nem sabe. Você não precisa entender todas as coisas. Ele só quer te usar. Deixa Ele te encher agora. Deus está procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Dê a Ele o seu coração. Deus está procurando aqueles que vão ser intercessores, aqueles que vão tampar as brechas do muro. Comece agora a ser o intercessor. Nesta noite, você não precisa de um convite, você não precisa de um ministério intitulado Ministério da Intercessão. Você não precisa de um pastor te consagrando líder de intercessão. Não, você só precisa se colocar na brecha. Deus está procurando trabalhadores. Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão? Sai do banco. Sai do banco. Sai do lugar confortável. Sai do lugar confortável. Tem um trabalho te esperando. A seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Aonde estão aqueles que Deus está chamando nessa noite? Deus procura trabalhadores, pessoas esforçadas, pessoas dedicadas, pessoas que amam a obra, pessoas que vão gastar a sua vida servindo ao Senhor. Michel, mas tem que estar muito tempo na igreja. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E vai ser assim. Eu vou passar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu vou passar a eternidade com Ele. Você que está cansado, trabalhador, receba renovo. Receba renovo. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. Fiel é aquele que te chama, e Ele também fará. Ele também fará. Se Ele colocou o ministério nas tuas mãos, Ele fará. Se Ele te vocacionou, Ele fará.
mas eu não consigo. Ah, mas eu não sei. Ah, mas para mim não dá. Quebra isso nessa noite. Ah, a depressão não deixa. Quebra isso em nome de Jesus. Ah, eu não tenho tempo. Quem tem tempo? Quem quer arruma um tempo. Ah, mas eu não sei por onde começar. Ei, conversa com alguém. Conversa com Deus. Deus, coloca alguém na minha vida. Coloca um pastor na minha vida. Coloca um convite na minha vida. Coloca alguém que vai me chamar para um trabalho na igreja. Deus está procurando por trabalhadores. Deus está procurando por trabalhadores. Ele vai encontrar trabalhadores nessa noite. Ah, Michel, eu já faço tanta coisa. Eu já sou líder, anfitrião. Eu canto, eu prego, eu danço. Eu tiro a oferta, eu faço tudo. Ei, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Deixa o Senhor acrescentar. Deixa o Senhor acrescentar. Deus está procurando os fiéis da terra. Deus está procurando pessoas fiéis à sua palavra. Deus está procurando pessoas fiéis ao seu chamado, ao seu espírito. Deus está procurando pessoas fiéis a Ele. Que o Senhor encontre em nós, Senhor. Encontra aqui nessa noite, aqui no Costeira, pelo menos um fiel, Senhor. Oh Deus, encontre em mim fidelidade. Fidelidade no meu trabalho, fidelidade no meu ministério. Encontre em mim, Senhor, fidelidade para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Oh Deus, acha em nós fidelidade. Deus está procurando por frutos. Ele está procurando por frutos. Onde estão os frutos? Já era para você estar gerando. Já era para você estar gerando frutos. Oh, Ele está procurando por frutos na sua caminhada. Ele está procurando por frutos lá na tua célula, lá na tua rede, lá no teu trabalho. Aonde estão os frutos? Talvez você esteja estéril. Eu estou aqui, Michel, há tanto tempo, há tantos anos, há tantos meses, e ainda não começou, ainda não estou gerando, ainda não está acontecendo na minha vida. Nessa noite seja curado de toda a esterilidade espiritual agora, seja curada em nome de Jesus. Palavras que te limitaram, palavras que te pararam, você não pode, você não consegue, isso não é para você, isso é coisa de pastor, isso é coisa de líder, isso é coisa para anfitrião, isso é coisa para o núcleo de célula. Toda palavra que foi paralisante na sua vida agora, ela seja cancelada no poder do nome de Jesus. Comece a produzir a partir de hoje. Comece a produzir, ou em oração. Comece a gerar em oração, em jejum, em leitura da palavra. Comece a semear, e esse fruto vai produzir no tempo certo. Deus está procurando por homens segundo o seu coração. Será que Deus encontra aqui? Será que Deus encontra em você? Deus encontra em mim homens segundo o coração dele? Oh Deus, acha em nós. Deus está procurando por aqueles que ainda têm fé. A fé que move montanhas, a fé que move o sobrenatural. Você não crê que Deus pode curar, você não crê que Deus liberta mais, você não crê que Jesus pode fazer milagres. Nessa noite, seja renovado na sua fé em nome de Jesus. Ou talvez você parou de acreditar porque as coisas não aconteceram como você queria. Ou mas você precisa entender que a fé, ela é assim mesmo. Se Deus fizer, eu continuo acreditando, e se Ele não fizer, eu também continuo acreditando e servindo ao Senhor. E Deus procura adoradores. Será que Ele encontra em nós adoradores? Adorador, levante as suas mãos e adore ao Senhor com suas palavras. Adore ao Senhor. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade. Não mais um ritual frio, não mais uma liturgia vazia, não mais um culto
vazio, mas um culto carregado de adoração, uma palavra cheia de adoração. Oh, não desligue o modo adorador. Tem gente que adora aqui, mas da porta para fora não adora mais. Não desligue esse modo adorador. Continue adorando, continue adorando. Se a sua expressão é a música, então adore com a sua música. Se a sua expressão é adorar com a dança, então adore com dança. Se a tua expressão é adorar cuidando de pessoas, então adore cuidando de pessoas. Se a tua expressão é adorar orando, adore orando. Mas adore, Deus está à tua procura, Deus está à tua procura, Deus está à tua procura. Será que Ele te encontra nessa noite? Ache em nós, verdadeiro adorador Jesus, verdadeiro adorador Jesus. Isso, deixa Deus encher, deixa Deus encher. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. Você que é selado com o Espírito da promessa, comece a orar em outras línguas. Michel, mas eu não estou de mão dada com ninguém. Eu só consigo adorar quando faz um círculo. Eu só consigo sentir a presença quando faz um círculo com a rede. Ei, meu querido adorador, adora sozinho ou coletivo. Adora em casa ou na igreja. Adora em qualquer lugar. Você não precisa de alguém de mão dada com você. Você só precisa do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo. Aleluia. Deus, nós oramos nessa noite para que essa palavra penetre os nossos corações, no mais profundo, no mais íntimo, até a divisão das juntas da alma e da medula. Ó Deus, que essa palavra encontre em nós uma terra fértil e que ela produza em nós arrependimento, mudança de mente, mudança de caráter. Ó Deus, que a tua palavra gere em nós exatamente tudo aquilo ao qual ela foi designada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, Pai, nós oramos, nós oramos. Eu quero te convidar nessa hora a nós orarmos pela Marcha para Jesus. 25 de novembro, está aí, e ela não é um evento humano de homens. Nós vemos pessoas nas ruas, nós vemos as camisetas, nós vemos as bandas, as igrejas, mas no mundo espiritual é um marco na nossa cidade. E eu queria que você fechasse aí os seus olhos, erguesse suas mãos bem alto, estendesse as suas mãos em todas as direções agora, e nós vamos orar por esta marcha do dia 25. Ó Deus, a tua palavra diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Nós, Senhor, tomamos posse dessa terra, nós tomamos posse dessa cidade. Ó Deus,